Bom, última aula da semana. Última aula da semana, né? A gente vem nessa sequência de segunda e terça-feira, nessa pegada de aula tarde, noite, tarde, noite. E eu sei que vocês têm as coisas de manhã para fazer também. Alguns, inclusive, têm outras coisas também para fazer, né? Então, já na terça-feira, a galera já tá meio zoadaça, né? Fechando a semana 13, a gente vai trabalhar um assunto bem importante, que é a parte de cálculo estequiométrico, né? De maneira proposital, o cálculo estequiométrico ele foi colocado depois de mol e depois de gases, porque essas duas partes elas acabam sendo de uma forma muito grande, né, ferramentas para a estequiometria. Então, conversão de massa em mol, lembrar que todo mol, se for de um gás, tem um volume associado a ele, né? Então, tudo isso vai entrar na aula de hoje, que é uma aula dividida, né? Não vai dar para a gente fazer em uma semana. A parte de estequiometria, gente, é no mínimo 2 aulas, porque tem muito exercício. E aí, se vocês olharem os exercícios de sala, tem exercício lá que tem A, B, C, D. Então, é proposital isso. É tipo assim, a ideia é que vocês esgotem todas as dúvidas durante essa jornadinha aí de cálculo estequiométrico. Uma jornada mesmo, né? Te tirou a parte de gases, agora vamos mergulhar nessa parte de estequiometria, tá bom? Na sequência, qual é o spoiler da frente de estequiometria? A gente vai entrar com soluções. Essa frente é uma frente dedicada a conta, matemática, cálculos. Então, o próximo cálculo que a gente vai entrar é a parte de soluções, tá? Concentração, diluição, titulação, uma porrada de processos de cálculo, tá? A outra aula da semana, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, tá. Outra coisa que eu ia falar. Na outra frente, perdão, gente, estava vendo um negócio aqui na mensagem, tá rapidão. Na outra frente, aula de segunda-feira, o que a gente está trabalhando? Ligação covalente. Então, a gente está exatamente na parte de hibridização. A gente falou da teoria, na sequência, a gente continua trabalhando com ligação covalente, vamos fazer geometria molecular, fazer exercícios. Então, é uma frente, ela é uma frente mais dedicada à parte de estrutura, de molécula. Então, por exemplo, quando acabar a parte de ligação, o que a gente vai começar a estudar ali? Ácido, base, sal, óxido, composto orgânico, isomeria. Então, essa frente, vamos usar uma linguagem assim, vai. A princípio, ela é mais leve, porque não tem tanta conta. Eu deixei as contas numa frente só, até para que vocês organizem os horários de estudo, né? Vou até fazer um comentário aqui para a galera que está aqui, porque a gente, essas semanas eu não estou dando plantão, porque eu falei para vocês, né? Eu estou muito enrolado com coisa para fazer. Mas antes de eu parar esses plantões, eu estava atendendo muito aluno montando horário de estudo. E é importante, gente, eu reforçar que você, no teu horário de estudo de química e física, você precisa ter 4 momentos diferentes. Como assim 4 momentos, Dan? Não sei quantas horas você estuda de química por semana. Você tem que pegar essas horas e dividir por 4. Por quê? De física não, de física e química, né? Você vai ter que pegar 2 aulas para química e 2 aulas para física. Por quê? Porque a gente tem 2 frentes correndo paralela. Senão, você vai deixar de estudar muito assunto. O que é importante que você faça até o final do ano? Estude o maior número de coisas possível, sem correr. Só que isso é uma equação difícil de você balancear. Por quê? Porque para eu ficar em dia, eu tenho que correr. Se eu corro, eu não estudo direito. Então, é um tempo perdido. Se você estuda muito tempo e não está evoluindo naquele assunto, esse tempo não está sendo bem gerido. Então,
tenta dividir o teu horário em 4 bloquinhos. 2 para química, né? Que nem eu estou falando aqui, cálculos e outras coisas, e 2 para física. Um para mecânica e o outro que a gente terminou termologia, né? Essa semana também, tá? Esse é o pé da semana 13. Eu não esqueci de falar à tarde, mas reforçando para quem estiver aqui, o simulado 3 já está no Slack. Então, quem tiver com tempo, eu sei que tem muita gente que está com o conteúdo atrasado, sei, mas vou reforçar, tá, galera? É importante parar o momento para fazer simulado. Dan, qual a frequência de simulado? De natureza, gente, eu vou ser bem honesto para vocês. Eu não vou falar dos outros cursos, porque cada um está fazendo uma coisa diferente. Então, cada professor tem uma metodologia. A metodologia para matemática, ela é diferente da metodologia para natureza, que é diferente da metodologia de estudo para redação. Então, para a natureza, o que eu aconselho você? Um simulado por mês, não mais que isso. Qual é o problema de você entrar numa espiral de simulado? Você banaliza o simulado. Chega uma hora que você começa a ter ódio do simulado. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu, pelo menos, me lembro que quando você começa a fazer muito simulado, cara, você começa a ficar meio neurótico. Chega a se acordar de domingo assim na pistola. Então, dosem, mas não deixem de fazer os simulados. Ah, professor, mas eu estou muito atrasado. Tudo bem, não tem problema. Faz o simulado mesmo assim. Você precisa fazer, né? Se você, por isso que eu sempre reforço, né, que assim o curso ele é gravado. Então, tipo, tem uma galera que assiste ao vivo, tem uma galera que assiste gravado. Às vezes a gente tem que assistir gravado. Normal, normal, gente, normal mesmo. Eu sempre dou exemplo de alunos que passaram e fizeram o curso inteiro gravado. Teve aluno que veio o curso inteiro gravado. Tem vários colegas de vocês aqui que vocês conhecem que fizeram isso. E teve aluno que passou e fez ao vivo. A questão é assim, eu preciso fazer, em algum momento eu preciso assistir a aula. A aula eu tenho que assistir. Principalmente se eu não domino aquele assunto. Porque, é o que eu disse, tem alunos que assistem a aula, mas eles assistem no outro ritmo. Não é um ritmo de um aluno, por exemplo, que tudo que eu falo ele vai aprendendo aquilo. Nossa, peraí, ele falou isso, peraí. Cada um tem um ritmo. E eu conheço os ritmos porque eu já passei por isso também, e eu conheço vocês, a gente conversa, tal, não sei o quê. Então, assim, tem que assistir a aula. Se você tem dificuldade, assiste a aula. Ah, não está dando para acompanhar no estudo. Em algum momento, para fazer o simulado. Tá? Como agora tem 3 simulados no Slack, se você pegar o primeiro simulado, você vai ter a matéria das 4 primeiras semanas. Tá? Depois, segundo, da 8ª semana. E assim por diante. Então, não deixem de fazer simulados. Tá? Não precisa ser, porque aí você vai fazer um simulado de matemática, você vai fazer uma redação por semana, como simulando. Então, quer dizer, você vai preencher um tempo na tua semana considerável. Então, o que eu faria, né, se eu tivesse numa situação como a de vocês? Organizaria um calendário para você fazer, de repente, um simulado por semana, ou um simulado quinzenal, juntar as disciplinas num dia e meio que fazer uma paulada para sentar. Eu não sei como é que cada um faz, tá? Então é uma sugestão. Até depois, quem quiser, tipo, se tiver vontade de compartilhar como faz, se faz, tá? Por quê? Porque são experiências que a gente vai trocando, tá? Mas tem que fazer, tem que fazer. Vamos lá, então. Bom, a gente vai dividir a aula em 2 partes. Primeira parte, uma teoria rápida, porque a teoria de estequiometria, ela é rápida. E aí a gente vai pegar essa teoria e aplicar em estudos de caso. Estudos. Tipo, de excesso, pureza, rendimento, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá? Então, acho que são 8 ou 9 situações. Tá? 8 ou 9 situações. E aí depois, numa outra aula, a gente pega os exercícios mesmo, de sala. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Bom,
sem muito texto, tá? Aqui já é uma aula bem diferente de outras, né? Que tipo, a gente fica escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aqui não, que é muito esquema, né? Então, assim, o que a estequiometria faz? Qual é a preocupação do cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico ele se propõe a trabalhar com a ideia de que para você produzir uma quantidade X de uma substância, você precisa combinar as outras em proporções, né? Que é aquilo que a gente conhece como lei de proporção. E traduzindo numa linguagem mais popular, a ideia é uma receita de bolo. Então, ali na receita, você tem os ingredientes e você tem as quantidades, tipo, de cada ingrediente. De tal maneira que se você quiser dobrar a receita, você dobra todo mundo. Se você quer triplicar a receita, você triplica todo mundo. Você vai fazer dessa forma. Então, a teoria do cálculo estequiométrico, ela consiste em fazer o quê? Ensinar a gente a enxergar a receita. Quando você tem uma receita, gente, imagina uma receita de qualquer coisa na tua mão. Se você tiver que fazer duas, não é tudo bem, tranquilo para você? Você vai dobrar tudo, não vai? Só que você tem uma receita na mão. Então, a partir do momento que você olhar para uma equação, você precisa enxergar essa receita. Então, essa primeira parte da aula, ela é para isso. Vamos enxergar a receita. Como é que eu enxergo quanto tem de cada ingrediente? Então, vamos lembrar que para você enxergar a receita, você tem que basicamente fazer uma coisa chamada balanceamento. Balancear. Balancear significa fazer o quê? Em palavras tipo simples. Garantir que a quantidade de átomos se conserve. Então, por exemplo, olha para essa reação do jeito que ela está escrita. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio à esquerda. Do outro lado eu tenho 3. Nitrogênio, eu tenho 2 à esquerda e 1 à direita. Por conta das fórmulas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou balancear essa reação. Então eu vou colocar aqui o número 3, aqui o número 2 e aqui o número 1. Tudo bem? Até aqui, beleza. Tem uma regra para fazer balanceamento? Não. Você vai acertando os números até você perceber que tem a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro, tá? Esses números para a gente eles são importantes. Por quê? Porque eles vão me dar a receita. Então, a receita, ela está dada. Só que esses números, galera, eles estão em que unidade? Alguém pode me dizer? Eles estão em mols, exatamente. Eles estão em mols. Então, eu acabei de ganhar aqui o que eu chamo de proporção molar. Molar. A galera está escrevendo mol. Proporção molar. Então, eu vou dizer que a minha receita é 3 mols de hidrogênio. Lembra que mol é um pacote, né? Então, são 3 porções. Porções. 1 mol de nitrogênio para produzir 2 mols de amônia. Pronto. Tá? Então, a proporção que a gente tira do balanceamento, ela é uma proporção de mol. Mol. Tá? Agora, a partir do momento que você tem a proporção em mols, você pode convertê-la em outras duas. Por exemplo, eu sei transformar de mol para grama, não sei? Eu sei transformar de mol para grama.
Porque eu sei a massa molar. Eu sei a massa molar. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essas setas. E eu vou colocar aqui em cima a massa molar desses malucos. Vou colocar aqui, ó. 2 gramas por mol. 28 gramas por mol. E 17 gramas por mol. Tá? Esses valores o exercício te dá, né? Tipo, relaxa que isso é tudo de boa. Tá? Agora, vamos lá. Vamos criar, então, a proporção em massa. Proporção em massa. Gente, essa proporção em massa, ela tem que obedecer à lei de Lavoisier. Lei da conservação da massa, né? Lembra? Essa tem que obedecer a Lavoisier. Tá bom? Então, olha só. Vamos transformar isso para gramas, isso para gramas, e isso para gramas. Tá? Então, vamos lá. 3 mols, gente, em gramas. Vai acompanhando. 6 gramas. Tá? 2 gramas por mol. Cada mol pesa 2 gramas. A gente está com 3 mols. Então, essa conta tem que ser feita rápida. Tá? Pum. Principalmente quando os números são pequenininhos, né? Porque vai ter vezes que você vai ter que fazer a regra de 3 ali e fazer a conta. Mas, geralmente, os exercícios, eles trabalham com quantidades que dá... O Enem, de vez em quando, dá umas pé na jaca. Eles metem um pé na jaca. Tem umas contas meio chatas lá. Tá? Mas, em geral, nos vestibulares, eles não costumam ferrar, não, nos números. Bom, aí eu vou reagir com 1 mol de nitrogênio, certo? Então, 1 mol de nitrogênio são 28 gramas. 28 gramas por mol. Tá? E aí eu vou produzir, pela reação, 2 mols de amônia. 2 mols. 2 mols, cada mol vale 17, né? Então eu tenho 34. Pronto. Olha lá o Lavoisier, ó. 28 mais 6 deu 34. Tá bom? Então, o que a gente tem que chegar no nível de conseguir fazer? Você tem que olhar para essa linha aqui, ó, e já saber que isso tudo você sabe. Então, por exemplo, se você precisar requisitar qualquer um desses números, você tem que saber rapidão. Tá? Beleza? Bom, tem uma terceira proporção aqui. Temos uma terceira. Gente, não foi à toa que eu coloquei como exemplo gases. A reação está acontecendo em fase gasosa. E isso, Proust é lei de proporção. Na verdade, tem a lei de Proust e Dalton, né? A lei de Dalton, ela fala sobre proporção nos gases. Né? Que ele diz assim, ó, a proporção em mol é a proporção em volume. Isso também é uma lei, só que é de Dalton. Tá? A de Proust fala das massas, que as massas reagem de acordo com uma proporção fixa. Então, por exemplo, qual é a combinação ideal aqui? É 6 para 28. É 6 para 28. Então, pode ser 3, ó, olha aqui, ó, 3, 14, pode ser. Pode ser 60, aqui, ó, 60, 280. Então, desde que você mantenha essa proporção, isso é Proust, tá? Beleza? Bom, aí, o que eu estava falando? Você tem gás, não tem? Então, eu vou ter uma proporção em volume. Por exemplo, vamos pensar um pouco.
Imagina que eu pegue esses 3 mols, ou 6 gramas, como você quiser, e coloque isso num balão. Três mols. Nossa, ficou meio torto, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o tamanho desse balão? Qual que é o tamanho desse balão? Depende, exatamente. Depende da pressão e temperatura. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que ele esteja na CNTP. Então, esse balão ele vai ter 3 vezes 22,4 litros. Tudo bem? Todo mundo entende por que 3 vezes 22,4 litros? Lembre-se que você tem o chat para perguntar. É importante perguntar, se não lembrar. Lembra que 22,4 litros é o volume de 1 mol de gás. É o volume molar na CNTP. Se a gente tiver o gás a 0 graus Celsius e 1 atm, ele está na CNTP. É uma condição. Tá? Quando o gás está nessa condição, o volume dele é meio que tabelado. Lembrou, né? Lembrou. Ele é meio tabelado. Tá? Então, quando eu falo 3 vezes 22,4, é porque eu sei que na CNTP, cada mol... Por exemplo, olha só. Olha só. Eu vou pegar agora um balão com o nitrogênio. Só que esse balão tem 1 mol. Então, o volume dele é uma vez esse valor. Tá? Aí, o que vai acontecer com esses dois malucos? Espera aí. O que vai acontecer com esses dois balões? Eu vou pegar esse gás e vou reagir com esse aqui. Tá? Aí tem muita gente que nesse momento vai bugar. Mas a gente não vai bugar. Vocês não vão bugar. Se eu pegar um volume desse valor e misturar com esse outro volume, o que a pessoa pensa que vai acontecer? Que vai dar 4 vezes o volume aqui. Mas, gente, você tem que lembrar o seguinte, você não está misturando só as coisas, elas vão reagir. Elas vão reagir e vão se transformar em outras moléculas. E neste processo, você começa com 4, 3 e 1, né? E vai terminar com 2. Então, se eu pegar esse gás aqui, ó, ele vai ocupar um volume. Qual vai ser o volume dele? Aqui, um balão com 2 mols. O volume vai ser 2 vezes esse. 2 vezes esse. Exatamente. 44,8. Né? O primeiro aqui dá 67,2. Esse aqui, ó, dá 67,2. Esse aqui dá 22,4. E esse aqui dá 2 vezes 22,4, que é 44,8. Tá? Então, o que o Dalton fala? Que essa proporção e essa, elas são a mesma, tá vendo? No final das contas.
Ó, 3 para 1 para 2, 3 vezes o volume, 1 volume, 2 volumes. Deu para entender? Então eu posso, na verdade, esse volume aqui, ó, ele só vale na CNTP. Tá? Beleza? Ah, mas e se não tiver na CNTP? Depois a gente resolve isso. Não estressa com isso agora. O que importa aqui é você saber, sair daqui sabendo que a proporção é a mesma. 3, 1, 2. A única vez que a proporção é diferente é na massa. Na massa não é 3 para 1 para 2. Tá bom? Cuidado. E é a massa que tem que, somada, tem que conservar, não o número de moléculas. Né? O que a gente está observando aqui é uma reação em que 4 moléculas se tornam 2. Né? 4 moléculas, quer dizer, 3 hidrogênios e 1 nitrogênio, vão se transformar em 2 outras moléculas. Tá? Beleza? Aí o que, que acontece? Gente, a teoria acabou aqui. É isso. Se você conseguir fazer isso, você já sabe a teoria. Agora tem o problema da prática, que os exercícios vão fazer perguntas. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar a ideia de que a proporção tem que ser constante. A proporção tem que ser constante. Então, às vezes, você vai trabalhar com a proporção em mols, às vezes você vai trabalhar com a proporção em gramas, às vezes em litros. O que vai variar de caso para caso é o que ele vai te dar de informação e vai te fazer de pergunta. Então, quando você se depara com uma questão de cálculo estequiométrico, gente, a questão ela pode ter um texto maior, um texto menor, enfim, mais chato de ler e tal, mas no final você vai ter que garimpar ali basicamente o seguinte: uma reação, de preferência que já esteja balanceada. Quase sempre a reação já vem balanceada. Tá? Uma informação e uma pergunta. É só isso. Com a informação e com a pergunta, você monta uma regra de 3. E aí, na hora de montar a regra de 3, você vai decidir se vai vir massa, se vai vir mol, se vai vir volume. Isso vai depender do exercício. Tá? E aí depois você tem algumas complicaçõezinhas. Pureza, excesso, rendimento, tá? Que a gente vai discutindo aí. Tranquilo? Podem tirar print. Beleza. Então, no material de vocês, coloquei uma sequência de 9 perguntinhas. Cada perguntinha dessa, gente, é um tipo de exercício. Se vocês conseguirem entender essas dinâmicas de cada perguntinha, vocês vão começar a perceber que o cálculo estequiométrico, de repente, perde a graça. Geralmente, os alunos falam assim, puta, o cálculo estequiométrico, quando você começa a estudar química, ele parece um negócio meio inatingível. De repente, mano, cai uma ficha, você fala, nossa, é sério? Por quê? Porque tudo gira em torno de algumas coisas meio pré já combinadas. Ele vai te dar uma coisa e perguntar outra, vai te dar uma coisa e perguntar outra, vai te dar uma coisa e perguntar outra. Então, como é que eu chego nesse nível? Fazendo muito exercício. Cálculo estequiométrico é um assunto que o que eu sugeriria para você que está naquela pegada de tipo, putz, eu não manjo isso ainda. Toda vez que você sentar para estudar, resolve 3. Sentou para estudar química? Antes de qualquer coisa, resolve 3. 2, 3, 1, mas resolve. Ah, eu vou estudar 4 vezes por semana química, 3 vezes por semana química.
Resolve. Mesmo que não seja o assunto. Acompanhe, deixa esse assunto te acompanhar, até você sentir firmeza. Quando você sentir firmeza, você larga. Aí você não precisa ficar fazendo mais isso. Tá? Isso aqui é para química, que a gente estuda para o vestibular, tão importante quanto as leis de Newton são para física. Tá? Sem isso, você não vai para frente. Você não vai manjar equilíbrio, você não vai manjar calcular lei de velocidade, você não vai manjar trabalhar com ΔH, quando tem estequiometria. Meu, é um saco. Ele dá uma travancada na nossa preparação. Um depoimento pessoal aqui, tá? No meu primeiro ano de cursinho, foi isso que me brecou, assim, na química. Foi isso que me brecou na química. Que depois eu vim a descobrir, né, no final das contas, fazendo depois uma reflexão de final de ano, né, que o problema foi também a matemática. Eu descobri que minha matemática era muito ruim. Eu não tive matemática. Então, quando você tem a matemática ainda, cara, é muito complicado. Bom, vamos lá. Esse aqui é o tipo de perguntinha fácil, tá? A gente chama eu costumo chamar de relação mol-mol. Por quê? Porque ele vai te dar uma informação em mol e vai te perguntar uma outra coisa em mol. Então, aqui é uma regra de 3, onde você não vai mexer com quase nada. Né? Lembre-se que você tem 3 proporções possíveis. Mol, massa e volume, se for gás. Se for gás, né? Por favor, se for gás. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Aí, um outro parênteses. Essa é a frase, tudo bem? Essa frase ela pode vir num texto de 10 linhas. Quem já fez vestibular sabe do que eu estou falando. Tem uns exercícios que você fica com tanto ódio do tamanho do enunciado, porque você sabe que daquele final exprime uma coisa idiota. Então, quando você for ler exercício de cálculo estequiométrico, dá meio que uma varrida no enunciado para ver se você consegue achar essas informações meio rápido. Tá? Só que toma cuidado para não perder coisa. Toma cuidado para não perder coisa. Tá? Então vamos lá. Ele fala assim: calcule o número de mols de amônia. Ó, pronto, pronto. Aqui está a pergunta. Tá? Beleza. Obtido. Agora vem a informação. A partir de 1,5 mol de hidrogênio. Então, ó, ele quer produzir amônia. Ele quer produzir amônia. Tá bom. E aí ele disse que vai usar uma certa quantidade de... Opa, perdão. Perdão. Não, marca texto. Ó, ele disse que usou 3 mols de hidrogênio. Então, o que a gente vai perceber? Que ele começa a montar a regra de 3 para você. Quando ele te faz a pergunta e te dá uma informação, ele te diz, olha, faça uma regra de 3 entre os dois. Aí você pergunta assim, mas Dan, ele não está usando nitrogênio? Tá. Olha o que ele escreve na sequência. Usando quantidade suficiente de nitrogênio. Suficiente como? Atendendo à proporção. Tudo bem? Ele não precisa te dar a quantidade do outro. Ele basicamente, ele pode simplesmente te dar a quantidade de um deles e pedir a do outro. Tudo bem? Agora, vamos lá. O que a reação me conta? Qual é a proporção molar da reação? Ela diz assim, ó. Peraí. Então, essa pergunta aqui que fizeram, ó. Todo exercício precisa montar a reação?
Raramente você vai precisar montar. Ela já vem montada. Que nem eu falei, né? Ela já vem montada e quase sempre balanceada também. Isso ajuda bastante, certo? Beleza. Então vamos lá. O que a proporção diz? Que se eu usar 3 mols de hidrogênio, eu produzo 2 mols de amônia. Tá. Agora eu vou encaixar as informações do exercício na segunda linha, tá? Que é a linha do exercício. Então vamos colocar aqui, ó. A linha do exercício. A linha do exercício que é o seguinte, ó. Calcule o número de mols de amônia. Então aqui vem a nossa incógnita. Se eu usar 1,5 mol de hidrogênio. Tudo bem? Então, o que a gente percebe que aconteceu aqui? A proporção é 3 para 2, certo? 3 para 2. O exercício usou 1,5. Então, você concorda que é como se ele estivesse usando a metade do que a reação está pedindo? Está usando a metade. Então, a reação vai dar para ele quanto? Metade. Então, qual é a resposta? Quantos mols dá? Isso. Muito bem. Isso. Aê, aê. Ó, olha só. Daqui para cá, ele dividiu por 2, não é? Ele dividiu por 2. Então, se daqui para cá ele dividiu por 2, daqui para cá ele divide por 2 também. Tá? Então, o N dá 1 mol. Tá? Nem sempre a gente consegue perceber isso rápido, né? A gente às vezes tem que fazer a conta, né? Então, para quem não consegue ter essa rapidez de, puta, já entendi, dividiu por 2, faz a conta daquele jeitão, ó. Multiplica em cruz, ó. Multiplica em cruz, né, ó. 3 vezes N de amônia igual a 1,5 vezes 2, ó lá. Pronto, ó. Tá? Porque às vezes você vai ter que fazer a conta, tá, gente? Como eu falei para vocês. Aqui na aula, obviamente, eu botei os números bem redondos, tentei fazer os números mais redondinhos para a gente não perder tempo com a conta. Eu não quero perder muito tempo com a conta. Eu quero poder fazer um monte de coisa com vocês, tá? Vai ficando, vai ficando mais de boa. Tipo, é isso. No começo você fala, mano, isso é muito foda. E de fato é. Só que daí você vai fazendo. Tem que ter uma paciênciazinha, cara. Uma paciênciazinha, tá? Não é um assunto que... Mas também quando destrava, meu, vixi, você voa. Tudo bem, então? Podemos passar para o próximo caso? Next. Aqui. Relação massa-massa. Então, agora, ele vai te dar uma informação de uma massa
e vai pedir uma outra massa. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai montar uma regra de 3 usando massa, basicamente. Vamos usar massa, né? Então, você tem aqui a pergunta, ó. Qual a massa de amônia, tá? Qual a massa de amônia? Pergunta. Então, a amônia vai ser minha incógnita, tá? Produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio. Tá? Então, o que, que a gente vai fazendo com o tempo? Você vai adquirindo uma certa rapidez. Quando você lê o exercício, você já automaticamente já meio que desencana do hidrogênio. Esquece ele. Você já começa a fazer isso aqui, ó. Já traz a proporção para mol, ó. Já traz a proporção para mol, ó. Tudo bem? Pus a proporção para mol. Aí eu olho para a proporção e falo, tá, é 1 para 2. Só que, como a relação é de massa, eu vou ter que transformar isso para gramas. Ou seja, aqui vem 28, tá? Lembrar que a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Aí o exercício tem que dar isso. E a massa molar da amônia é igual a 17 Gmol, tá? Então aqui, ó, 28 gramas. 28 gramas. Aqui, 34. Tá? Beleza? Então, ó, o que eu fiz daqui para cá, ó, gente, foi só converter uma coisa na outra. Tá? Eu converti porque o exercício me deu essa diretriz. Tá? Então, agora eu vou pegar e encaixar a linha do exercício aqui embaixo. Ó. O que, que o exercício está falando? Qual que é a massa de amônia que a gente produz se eu usar 7? Ó. Aqui. Conseguem perceber a relação, gente, de uma linha para outra? Ó, se eu pegar 28 e dividir por 4, dá 7, não dá? Então, a pessoa que fez a reação, ela usou 4 vezes menos do que a proporção. Isso, exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, a massa de amônia, ela tem que ser 34 dividido por 4 também. Exatamente. Tá? Beleza? Então, a massa de amônia vai dar, ó, né? Ah, professor, eu não consigo fazer assim. Então, você vai desenvolver, ó. Ó, faz a conta, vai ficar 7 vezes 34 dividido por 28. Não é isso? Confere aí. Ó, gente, simplifica aqui, ó, para você perceber. Ó, você pode simplificar aqui, ó. O 7 e o 28 dá 1 e 4. Então, vai dar 34 dividido por 4. Dividido por 4. É isso aí. Dá 8,5, né?
tá? Beleza? Então, assim, percebe que na verdade, você está fazendo a mesma coisa que no primeiro caso. Você está fazendo a mesma coisa que no primeiro caso. Só que, num primeiro caso, eu fiz em mols, no segundo caso, eu estou fazendo em massa. Claro que em massa dá mais trabalho, né? Você está falando que massa dá mais trabalho. Tá bom? Vamos para o item 3. Posso passar, gente? Por inteira? Beleza. Agora volume e volume. Agora a relação é de volumes. Tá? Qual é o volume de gás nitrogênio necessário para consumir 112 litros de hidrogênio nessa reação na CNTP? Então, a reação ela está acontecendo na CNTP. Então, na CNTP, o que a gente sabe? Que 1 mol de gás, ele deu ali, ó, ele vai ocupar necessariamente 22,4 litros. 22,4 litros. Tá? Então, quer dizer, eu posso trabalhar com a proporção tanto em mol como em volume. É 1 para 3 mols, ó. 1 mol e 2 mols. Certo? Tá, agora vamos lá. Se eu vou trabalhar com volume, eu já vou imediatamente identificar quem é a minha regra de 3. Então, ó, qual é o volume de nitrogênio? Nitrogênio é a minha incógnita. Para consumir 112 de hidrogênio. Então, é uma relação entre esses dois aqui, ó. Uma relação entre esses dois. Ah, e a amônia? A amônia eu não vou me preocupar com ela no exercício. Tá? Beleza? Então é uma informação, uma pergunta. Uma informação, uma pergunta. Uma informação, uma pergunta. Aqui o que eu vou fazer então? Eu vou voltar um pouquinho o slide, tá, ó, gente? Deixa eu só voltar. Aqui. Eu vou usar a linha azul. Eu vou usar a linha azul. Eu vou usar aquelas proporções com o volume. Por quê? Porque eu estou trabalhando com volume, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui assim, ó. 3 vezes 22,4 está para 1 vez 22,4, assim como 112, né? Está para volume de nitrogênio. Pronto. Aqui. Então vai ficar assim, V de nitrogênio. Aqui eu vou fazer a conta, né? Acho melhor. Vai ficar. Vai conferindo aí, tá? Para não fazer besteira. Aqui, dividido por, 3 vezes 22,4. Certo? Tranquilo? Aí, no final das contas, deu... Eu posso cancelar esses 22,4 aqui, né? Tá? Ficou 112 dividido por 3. 112 dividido por 3. Que eu não sei quanto que dá. Pera aí. Pessoa. Deixa eu ver a calculadora aqui. Deu 37,3333. Confere aí para mim. Será que eu fiz a conta certa? Tá meio errada. Essa conta é meio estranha. 37,33333. Feia, né? Acho que na hora de eu colocar os números aqui,
Deixa assim, né? Tá? Beleza? Então, aqui é uma relação volume-volume, né? O que que a gente percebe nesses 3 primeiros exercícios, né? Que são esse roteirinho de caso aí, estudos de caso. Até aqui, eu tinha, na regra de 3, a mesma unidade. Mol, mol. Massa, massa. Volume, volume. Certo? A partir daqui para frente, vai começar a misturar a unidade. Ele vai te dar o mol de um e pedir a massa do outro. Ele vai te dar a massa de um e pedir o volume do outro, que é um gás. Então, a gente vai começar a misturar as linhas. Tá? Vocês vão perceber isso que conforme os exercícios vão acontecendo, isso vai sendo necessário. Tá? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Tá, beleza. Só para mim ficar de olho no... Então, vamos lá. Olha lá. Pronto. Agora é uma relação massa-mol. Massa-mol. Tá? Então, olha só. Qual a massa de amônia? Então, já sabemos que a incógnita é a amônia, produzida a partir de 5 mols de nitrogênio. Massa de amônia produzida a partir de 5 mols de nitrogênio. Então, eu identifico que a minha regra de 3 é entre nitrogênio e amônia. Tá. Aí, o que você, nesse momento, você vai ter que fazer? Você sabe que a proporção é 1 para 1, é 1 para 2. Só que essa proporção é em mol, certo? Certo? 2 mols. Então, agora, você vai montar a sua regra de 3 escolhendo. Por exemplo, a amônia eu quero em massa, certo? E o nitrogênio eu quero em mol. Tá? Então, ó, o que que você precisa ter em mente? Se você pegar essa manha aqui, que eu estou ensinando para vocês aqui ao longo da aula, você vai resolver 99% dos exercícios de estequiometria só com uma regra de 3. Só uma. Só que você vai ter, raramente você vai ter que fazer mais de uma. Tem os casos que você não vai ter como, mas assim, a maioria deles você vai fazer com uma só, tá? Até exercício que tem pureza, rendimento, tá? Você consegue. Então, ó, olha como é que eu vou fazer a regra de 3. Eu vou dizer que 1 mol de nitrogênio produz 34 gramas de amônia. 2 mols. Tá? Eu vou pedir licença para vocês aqui para voltar um pouquinho no slide, ó. Olha aqui, ó. Eu estou montando uma regra de 3 usando 1 mol está para 34. Eu estou misturando as linhas, tá vendo? Ó? Tá? Eu estou mantendo a linha do nitrogênio em mol, mas a da amônia eu optei por usar em grama. Por quê? O que que me fez tomar essa decisão? O exercício. O exercício. Tá? Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Beleza. Bom, agora vamos montar a segunda linha, né? Agora vem a linha do exercício. O que que o exercício pergunta? Qual a massa de amônia produzida se eu usar 5 mols? Aqui. Então, veja, eu estou usando 5 vezes mais do que a reação fala.
5 vezes mais. Então, a massa de amônia tem que ser 5 vezes. Tá? Deixa eu ver aqui, estão me chamando. Ah, não vai dar isso aqui mesmo? Acho que não vai, não sei. Deu isso mesmo, né? Boa! Boa, garoto. Ó. Ai, ai. 34 vezes 5 dá 170 gramas. Tá aí. Então, tem uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Se você tem, tenta identificar se você tem essa mania. Você olha para a questão de cálculo estequiométrico, você já quer transformar as coisas em mol. Vocês já repararam? Tem uma galera que deu. Você vê uma massa, o cara já quer transformar em mol, mano. Parece que você tá vendo um pote de Nutella na frente, né? Você fala, caralho, agora eu vou te transformar. Às vezes, não precisa transformar para mol. Nem mol para massa, nem massa para mol. Por exemplo, o que, que muito aluno faz? Porque eu falo isso, gente, porque muito aluno vem tirar dúvida comigo. Então, você vai percebendo que alguns erros eles são muito recorrentes. O aluno ele olha para a pergunta, ele fala assim: qual a massa de amônia? Então, o aluno ele pensa na cabeça dele assim: se o cara perguntou qual a massa, eu vou ter que usar o outro também em massa. Vocês já pensaram isso alguma vez? Né? O que, que muito aluno ele pega? Ele fala assim: bom, eu vou pegar esse cara aqui ó, e transformar. Só que se você se atentar, olha lá, tem gente que está falando que faz isso. Se você tomar, se você tiver calma, você faz a regra de 3 só no sapatinho, misturando as linhas. E qual a vantagem disso? Você faz uma regra de 3 só. Isso te economiza um tempo e outra. É um desgaste. Exercício de cálculo estequiométrico é desgastante. Tem aqueles que você sai e você fala, meu Deus, cara, puta, não, não, né? Tá? Vamos fazer mais um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Item número 5. Relação massa-volume. Então ele vai dar a massa de um e pedir o volume do outro, ou vice-versa, né? Quando a gente fala massa-volume, ele pode perguntar um e dar o outro. Né? Vamos lá. Qual a massa de amônia? Olha lá. Então, amônia, eu já venho aqui, ó, e já escrevo 34 gramas. Percebe que você vai ficando rápido? Você vai bater o olho nisso aqui, ó, e você vai enxergar 34 gramas. Porque ele vai te dar a massa molar da amônia. Tá? Então, qual a massa de amônia produzida a partir da reação com 112 litros de hidrogênio? Então, o hidrogênio, eu quero em litros. Como ele está na CNTP, eu sei que isso aqui vale 3 vezes 22,4. 3 para, tá vendo? Então, ó, eu nem quando você começa a ficar treinado, você nem pensa na linha do mol, quando não for preciso, claro, né? Quando não for preciso. Você já sabe que é 3 para 2, tá bom. Aí você já vai fazendo as contas na tua cabeça. Ah, esse aqui eu vou transformar para grama, o da direita. Ah, o da esquerda eu vou transformar para litro. E aí você encaixa os dados do exercício, tá? Encaixa. Então, ó, isso aqui é a primeira linha da regra de 3. Meu Deus. Então, vamos lá. Onde está a minha incógnita? Qual a massa de amônia? Massa de amônia. Para 112. Nossa Senhora. Está dando tilt já, gente. Aqui, pronto. Então vai ficar assim. Aqui eu vou fazer a conta, né? Não é tão simples. Então vai ficar M é igual, M da amônia, né? É igual a 112
vezes 34 dividido por 3 vezes 22,4. Ó, gente, o 112 com o 22,4 dá para simplificar, eu acho. Dá, né? Dá 5 e 1. Então fica 5 vezes 34, que dá 170, dividido por 3. Vai dar outra dízima. Massa da amônia. Vai dar 170 dividido por 3. Quanto que deu? 56,666, é isso? É isso mesmo. Boa. Aqui só ficou feio, né, gente? Por causa desse 3 chato aí embaixo. Mas você vê que o raciocínio não mudou, né? 56,666 gramas. Tá bom? Pode printar para a gente fazer o item 6. Item 6. Agora é uma relação volume-mol. Volume-mol. Relação volume-mol. Qual é o volume de hidrogênio na CNTP necessário para consumir 5 mols de nitrogênio? Então, a regra de 3 é entre hidrogênio e nitrogênio. Então, são os dois queridos aqui, ó. Aqui. Beleza. Bom, a pergunta é volume de hidrogênio, tá bom? E ele me deu qual informação? Que ele consumiu 5 mols de nitrogênio. Tá? Então, esse cara aqui eu vou deixar em mol, ó, o nitrogênio. Ó. Então, essa proporção vem em mol aqui. 1 mol. O hidrogênio eu vou deixar em volume. Ó. Então, eu não vou colocar 3 mols aqui, eu vou colocar 3 vezes o volume de 1 mol. Ó. Pronto. Tá? Qual é o volume de hidrogênio na CNTP necessário para consumir 5 mols de nitrogênio? Tá, então quer dizer, ó, qual é o volume de hidrogênio para consumir 5 mols? 5 mols. Tá aqui. Ó, de novo a proporção aqui. Esse aqui vai ficar fácil, ó. Por quê? Ele usou 5 vezes mais desse cara. Então, ele vai produzir 5 vezes mais do outro. Né? Então, o volume aqui de hidrogênio, ele é 5 vezes 3 vezes 22,4. Dá 112 vezes 3 dá 336. E é isso mesmo, né? 22 ponto, peraí. É isso mesmo. Agora que eu tô vendo, desculpa, a gente não tava vendo vocês escrevendo isso. Buguei aqui. Pronto. Aí. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer um intervalinho? São 7h10 aqui. Essa aula vai terminar mais cedo hoje, viu, gurizada? Aí, ó. Meteu louco, hein?
Terçou, meteu louco. Vamos abraçar uma lista de exercício, né? Então, ó, 7 e 10, 7 e 20 a gente volta. Aí a gente discute os outros casos, o 7, o 8 e o 9. Tá? O caso 7, ele começa já com probleminhas já dos rendimentos, reagente em excesso. Então, eles são um pouquinho mais chatinhos, tá bom? Então, eu vou parar aqui o vídeo e aí a gente volta em 10 minutos para finalizar o assunto, tá bom? Bom, aqui a gente entra então na volta do intervalo para os probleminhas mais chatos, tá? O caso do rendimento, o caso da pureza e o caso do excesso, tá? São os 3 últimos casos. O caso do rendimento, gente, a gente trabalha com 2 linhas de exercício. Quando ele pede ou quando ele dá o rendimento, tá? Se ele pedir o rendimento, ele vai pedir quanto você vai produzir. Fala, ó, o rendimento é 75%. Quanto você produz? Se ele te dá a massa produzida, ele quer saber o rendimento. Então, são 2 situações distintas. Já fazer as 2, tá? Primeiro, você precisa entender o que é o rendimento, senão não vai fazer sentido para você. Olha só, o que acontece aqui? A reação, ela está dizendo que se eu usar 3 mols de amônia, de hidrogênio, perdão, com 1 mol de nitrogênio, eu vou produzir 2 mols de amônia. Tudo bem? Tá. Aí a pergunta foi a seguinte: calcule a massa de amônia produzida a partir de 14 gramas de nitrogênio. Então tá aqui a informação. E a pergunta tá aqui, ó. Calcule a massa de amônia. Então, ó, a primeira coisa que eu identifico é que é um problema massa-massa. Conseguem perceber, ó? Massa com massa. Só que tem o rendimento. Então, eu já vou começar a montar minha regra de 3, tá? Opa, peraí, gente, sem querer risquei aqui. Vamos lá. A massa de amônia a partir do nitrogênio, tá? Então, aqui eu sei que eu vou... se eu tenho 1 mol, na verdade eu tenho 28 gramas. Tá? Aí eu produzo o quê? Eu produziria 34. Aqui é que vem o problema. Por quê? Eu não produzi 34. Eu não produzi 34 por uma razão muito simples. Porque eu produzi só 75% daquilo. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma situação envolvendo esse tipo de informação? Eu não produzi 34, eu produzi 34 vezes 0,75. Tá? Você está corrigindo a tua regra de 3. Por quê? Porque você não atingiu 100% daquele valor. Tá? Você corrige. Corrige ali em cima já. Por quê? Porque o resultado que sair embaixo vai ser proporcional. Já vai sair com o rendimento certinho. O que muita gente faz? Faz a regra de 3, chega numa massa e depois faz o rendimento, numa outra regra de 3. Tá? Eu estou tentando fazer com uma só. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu fiz uma correção na minha regra de 3 por conta dessa coisa do rendimento não ser 100%. Tá? Tá, aí a pergunta é, se eu usar 14, quanto eu vou produzir? Tudo bem? Então, ó, aqui, o que a gente percebe na nossa regra de 3? Ó, que 14 é 28 dividido por 2.
Então, a massa de amônia tem que ser tudo que está aqui em cima dividido por 2. Tudo que está aqui em cima dividido por 2. Então, você vai ter isso aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho. A massa de amônia, ela é 34 vezes 0,75 dividido por 2, né? Dá 17 vezes 0,75. Dá 12,75, gente. Aí tem um bicho aqui nas minhas costas. 12,75. Deu isso? Se deu errado, vocês me falam, tá? Tá. Ai. Tá aí. Então, aqui ele deu o rendimento e pediu a massa. Tá? Podem tirar print que eu vou trocar de tela para a gente fazer o item B. Vamos lá. Vamos lá. Quando o rendimento é pedido, sabendo-se que 18 gramas de hidrogênio produziram 51 de amônia, determine o rendimento. Determine o rendimento. Então, ó, quando ele deu o rendimento, o que eu fiz? Eu sabia o rendimento, então eu multipliquei por um fator aqui, não é? Aqui, ó. E aí ele deu a massa. Tudo bem? Agora eu vou fazer o contrário. Ó, ele pediu o rendimento. Então eu já sei que a reação não tem 100% de rendimento. Então o que eu vou fazer? Bom, a regra de 3 é entre hidrogênio e amônia. Uhum. Tá. Hidrogênio, 3 mols, são 6 gramas. Quanto eu deveria produzir? Eu deveria produzir 34. Só que 34 vezes um rendimento que eu não sei. Tá aqui o rendimento, ó. Tá aqui. Tudo bem? Aí, qual é a pergunta do exercício? Qual é, se eu usar 18, se eu usar 18, qual vai ser ele fala que vai produzir 51, certo? Agora eu vou multiplicar em cruz. Ou então, ó, vamos lá. Daqui para cá, multiplica por 3, certo? Então, daqui para cá, tem que multiplicar por 3. Tudo bem? Então, isso aqui fica. Vou multiplicar em cruz aqui, ó. Multiplicar em cruz não, né? Fica assim, ó. 51 é igual, vezes 3, perdão. Peraí. 51 é igual a 34x multiplicado por 3. Né? Então, ó, se eu pegar este número aqui, ó, e multiplicar por 3, eu tenho que chegar em 51. Tá? Então, o x vai dar 51 dividido por sei lá quanto. 34 vezes 3 dá 102, né?
Ah, deu, 102. É isso mesmo. Aqui, ó. Então, o x deu quanto? 0,5. 0,5. 0,5 é exatamente metade metade do que ela deveria produzir, né? Então, este x aqui, ele vale 0,5. Então, é 50%. Entenderam? Então, percebe que tem um jeitinho de fazer a questão. Por isso que precisa de prática. Você tem que fazer várias vezes esse tipo de questão para falar, já entendi, já consegui. Tá? Sempre se percebe que a gente está fazendo tudo com uma regra de 3 só, né? Tá? Que nem eu falei, tem algumas situações que não tem que fazer mais de uma regra de 3. Vamos para a questão número 8. O exercício de estudo de caso 8. Peraí, tira print aí, gente, perdão. Aqui. Problema do excesso. Problema do excesso. O que acontece na situação do excesso, gente? Quando a gente olha para a reação, ela tem uma proporção, certo? Só que muitas vezes, a pessoa que vai misturar os reagentes, ela, por alguma questão qualquer, ela acaba errando na proporção. O que é errar na proporção? Né? Vamos tentar entender o que significa errar na proporção. Errar na proporção significa exagerar, eu vou usar esse termo, em um dos reagentes. Em um dos reagentes. Tá? Quando você exagera em um dos reagentes, a reação ela não deixa de acontecer. Só que quando ela terminar, vai haver um excesso daquele reagente que você exagerou. Então, quando acontece do exercício falar de excesso, ele pode perguntar quem está em excesso, ele pode te perguntar quanto tem de excesso, ou ele pode fazer a coisa mais maldosa, que é não falar que tem excesso, e de uma maneira muito sorrateira, te armar uma armadilha, digamos assim. Por exemplo, dá uma olhada nos itens, né? A gente vai fazer os dois, né, separados. Calcule a massa de amônia produzida a partir da reação de 14 gramas de nitrogênio, 14 gramas de nitrogênio e 2 gramas de hidrogênio. 14 e 2. Tá? Beleza. Se você olhar para a pergunta, você fala, ué, nem fala de excesso, né? Pois é, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, ele quer que eu calcule a massa de amônia. Tá. Então, a minha incógnita vai ser amônia. Só que você percebeu que ele me deu duas informações? Ele me deu duas informações. Ele falou que usou 14 de nitrogênio, certo? Espera aí. Fui espirrar. Fui espirrar. A pessoa conta que espirrou, né? Melhor do que ficar blé na cara de vocês. No ouvido, né? Então, ó, a amônia é a minha pergunta. Só que aí ele me deu a massa de nitrogênio e me deu a massa de hidrogênio. A pergunta é a seguinte: por que ele me deu duas massas se eu só preciso de uma para fazer a regra de 3? Percebe isso? Então, quando acontecer esse tipo de situação, mano,
Fique atento. Por quê? Tem um dos caras que está em excesso. E aí, qual é o problema? O problema é que esse cara que está em excesso, você não pode usar ele na regra de 3. Você não pode usar. Porque se você estiver usando ele na regra de 3, você está admitindo que toda a massa dele reage. Deu para entender o problema que a gente tem aqui? Então, ó, sabe aquele ditado, quando a esmola é muita, o santo desconfia? O cara me deu 2 informações. Eu preciso identificar quem está em excesso. Tudo bem? Então, o nosso problema é quem está em excesso. Bom, então a gente vai ter que descobrir isso na raça. Tá? Então, vamos esquecer um pouco a pergunta. Vamos olhar para a proporção aqui. Ó. A proporção, ela é 3 mols que reage para 1 mol. Ou, se você preferir, 6 gramas para 28. Tá aqui. Beleza? Então, qual é a proporção fixa entre H2 e N2? 6 para 28. Então, aqueles números que ele deu ali, eles têm que estar na mesma proporção. Eles têm que estar na mesma proporção. Então, quais são os números que foram me dados? Ele usou 2 e 14. Então, vamos lá. O que a reação manda você fazer? Né, vamos escrever aqui, ó, H2, N2. É 6 e 28. Certo? Isso é o que a proporção fala. Aí, quanto que o maluco usou? Quanto que o maluco usou? Ele usou 2 e 14. Então, quando ele usou 2, ele dividiu o número de cima por 3. Então, ele pegou esse número aqui e dividiu por 3. Certo? E o de baixo, ele dividiu por quanto? Por 2. Quem está em excesso? Lembre-se que essa conta ela tem que permanecer intacta. 6 para 28. Todo mundo consegue enxergar que é o N2? Perdão, gente, sem querer. Perdão. Todo mundo enxerga que é o N2? Tá? Por quê? Ele devia ter dividido o N2 por 3 também. Então, é assim que você descobre quem está em excesso. O nitrogênio está em excesso. Nessa quantidade aqui, o nitrogênio está em excesso. Tá? Opa, perdão. Então, ó, eu vou escrever aqui, excesso. Tá, então, se ele está em excesso, gente, eu não vou nem olhar para esse valor aqui. Eu vou fazer a regra de 3 entre hidrogênio e amônia. Então, agora, eu vou colocar amônia aqui na parada, quer ver? Ó? Vamos colocar amônia na parada. A amônia tem 2 mols, não tem? Tá, então 2 mols seriam 34 gramas, tá? E aí a pergunta dele é, qual a massa de amônia? Então, ó, essa conta aqui, ó, ela me permitiu descobrir quem está em excesso. Cálculo não, né? Descobrir o excesso. Vamos escrever aqui, ó. Que aí depois vocês tiram print com o resuminho pronto. Descobrir excesso. Tá? Aí descobrir o excesso, esquece essa parte do meio.
Agora a tua regra de 3 é entre isso e isso. Tá, ó. Então, ó, vamos lá, acompanha aqui o laser, ó. 6 gramas produzem 34. Tá certo? 2 gramas produzirão X. Tá? Espera aí que eu vou espirrar de novo. Xiii, Marquinho. Resfriadinho à vista. À vista, à vista. Tá? Vamos lá. Então, ó, a massa de amônia, né? Que ela vem aqui, ó. Seria a nossa incógnita, né? Pera aí. A massa, opa, massa de amônia. Tá? A massa de amônia vai ser 34 dividido por 3, ó. Aqui vai dividir por 3 também. Tá bom? Aqui, ó. Divide por 3. Peraí que tem umas perguntas aqui no chat. Isso vai dar 13,333333. Gramas. Então vamos lá, tem algumas perguntas que a gente precisa parar aqui para falar, tá? Prof, fiquei um pouco confuso porque por que o H2 não pode ser dividido por 2 como N2? Pois é, o problema é o seguinte, se você dividir o H2 por 2, para pensar no que acontece. Vamos supor que você fala para mim assim, tá bom, vamos dividir todo mundo por 2? Tá, esse aqui dividiu por 2, né? Tá bom. Olha o que acontece. Se você dividir esse cara por 2, ele tinha que dar quanto? 3. Certo? Então, para pensar comigo aqui. Se você admite que isso aqui reagiu tudo, se você admite que isso aqui reagiu tudo, para você reagir isso tudo, você vai precisar de 3 gramas de hidrogênio, concorda? Supondo que 14 reajam. Né? Porque a tua pergunta ela foi a seguinte, se você dividiu o nitrogênio por 2, por que você não divide o H2 também por 2? Porque se eu dividir o H2 por 2, eu vou chegar num valor que me diz que está faltando hidrogênio. Está faltando hidrogênio. Por que está faltando hidrogênio? Porque está sobrando nitrogênio. Percebe que você acaba caindo no excesso de qualquer maneira? Então, a sacada do negócio é olhar para a matemática aqui, ó. Tá? Tá. Como é que a minha cabeça pensou? Deixa eu contar para você um segredo. Como é que a minha cabeça pensou? O de cima dividiu por 3, não é? Tá. Se o de baixo foi dividido por 2, ele fica maior do que ele deveria ficar, porque ele deveria ser dividido por 3 também. Tá. Quando você olha para os dois números, o que você percebe? Se esse número foi aqui dividido por 3, o daqui tem que ser por 3 também. Se o de baixo fosse dividido por 3, o de cima tinha que ser dividido por 3 também. Então, qual é o truque que você pega aqui? Você percebeu que os números foram divididos. Quem é que está em excesso? Aquele que foi dividido pelo menor número. Esse é o que está em excesso. Com o tempo, você percebe isso automático. Por isso que quando eu botei os dois números aqui, ó, eu já botei os dois aqui do lado, eu já sabia que aquele que fosse dividido pelo menor número era o que estava sobrando, porque ele foi dividido. Então ele tinha que ser dividido pelo mesmo número de quantidades que o outro. Percebe que é um raciocínio 100% matemático? Muito matemático, né? Por isso que a gente costuma falar que o pessoal que fala, né, que meio que zoa que a química fala que a química é regra de 3, né? Que no fundo é. Tá? Beleza? Então a gente bota os números um do ladinho do outro,
e ver o que aconteceu com eles, tá? Acho que essa é a maneira mais rápida de você detectar o excesso. Tá? O item B, gente, na verdade, ele é meio repetição do item A. Ele só aumentou 10 vezes as massas. Ele só aumentou 10 vezes as massas, tá? Então nem vou fazer o item B. Eu nem vou fazer. Porque ele vai dar 10 vezes mais, né? Geralmente quem fala isso é professor de física, né? É verdade. Bom, quando isso vem de um professor de física, a gente até nem estranha, né? Porque muitas vezes o professor de física não manja muita química, né? Então, ele tem aquela ideia da química, por exemplo, do cálculo estequiométrico, né? Tá, mas assim, tá bom, professor. Aí você fala para ele assim, professor, então faz um favor para mim, já que química é regra de três, explica para mim aí substituição nucleofílica de segunda ordem de reação de esterificação. Explica aí por que que o OH do ácido ataca a carbonila. Pronto, acabou. Ele nunca mais faz essa brincadeira. Adoro, adoro, adoro. Eu troquei aqui, tá? Troquei. Peraí, não sei. Deixa eu ver. Os caras estão falando que o resultado tá bugado aqui. Sei lá, eu tô. Vocês falaram que era esse, eu botei. Aqui. Ah, pode crer, mano. É Vero. É Vero. Eu que li errado, mano. Eu tô olhando todo mundo aqui escrevendo, ninguém escreveu 13,3. Fui eu que li errado, ô moçada. Desculpa aí. Valeu. Valeu. É 11,3, né? Nossa, já tô zureta, já. Já tô zureta. Aqui. Oh, peraí, será que eu pulei algum item? Não, né? Não, tá certo. Tá certo. 9. O 9 é uma outra particularidade que às vezes aparece no problema de cálculo estequiométrico. Muitas vezes, quando vai fazer uma reação no laboratório, existe uma questão que às vezes a gente não sabe quando você não tem experiência, né? Porque você não tem vivência no laboratório, você não entende que esse tipo de coisa é normal. Quando você vai, por exemplo, fazer uma reação, o reagente você tem que comprar de algum lugar, não tem? Você tem que comprar de algum lugar. Você compra de uma empresa de produto químico, tá? Neoquímica, BASF, Bayer, tem um monte delas, Merck, tem uma porrada de indústria química conhecida aí no mundo. Quando ela te vende o reagente, ela é obrigada a te avisar que o reagente não é puro. Não é puro. Ah, mas professor, ele não foi produzido? Sim. Mas toda a produção, ela tem sujeira no meio. Não tem como você produzir uma coisa 100% pura. Então, quando você usa um reagente, você tem que levar isso em consideração. Por quê? Vamos supor que você precise de um reagente, tá? E aí você quer fazer uma reação e você precisa de 1 quilo dele. Aí você vai lá, pega o reagente e pesa 1 quilo. Mas a pergunta é, quando você está pesando 1 quilo, você está pesando 1 quilo só do reagente? Então, a gente precisa tomar cuidado no problema, por quê? Porque peraí, num problema de pureza, você precisa levar em consideração que a massa que você está usando não é a massa que vai reagir de fato. Vamos ler aqui a questão para você entender. Ó. Olha o que ele fala. Para produzir 340 gramas de amônia, foram utilizados 310 gramas de uma mistura. Então, ó, essa massa, ela é de uma mistura, na qual havia hélio e nitrogênio.
Então, o hélio, galera, ele é a impureza. Ele é a impureza. Tá? Ou seja, ele não reage. Ah, como é que você sabe que ele não reage, professor? Porque não tem a reação. Tem exercício que ele fala, olha, considere que o hélio não reage. Tá? Eu coloquei aqui o hélio, justamente para a gente até lembrar, né, que o hélio é um gás nobre. Então, se tem uma coisa que ele não faz é reagir mesmo, ele não curte reagir, né? Então, aí ele vai perguntar, ó, qual a porcentagem de pureza da amostra, admitindo que apenas o nitrogênio contido no balão podia reagir. Tá bom, então, essa massa aqui, ela está fora de cogitação. Ela está fora de cogitação, eu não posso usar ela. Eu tenho que descobrir quanto dela era nitrogênio. Quanto? Então, vamos lá. O que eu sei da reação? Que 1 mol de nitrogênio reage para produzir 2 mols de amônia. Ou, se a gente preferir, vamos passar para a massa, 28 gramas de nitrogênio reagem com produzindo 34 de amônia. Certo? Agora, olha a pergunta dele. Qual a porcentagem da pureza? Tá. Ele fala que produziu 340 gramas de amônia. Tá. A minha pergunta é, qual deveria ser a massa necessária para produzir isso aqui? Tá? Essa massa, gente, é a massa que está lá dentro daquelas 310. O resto é impureza. Então aqui a gente, bom, aqui o valor ele ajuda, né, ó. Isso, ó. Daqui para cá multiplicou por 10. Então, o número de baixo ele tem que ser 10 vezes maior que o de cima. Então a massa vai dar 280. Tá. Aqui, gente, a gente vai fazer uma segunda regra de 3. Isso, só multiplicar por 10, os caras falando aqui. Tá? Isso. Aí, eu quero a porcentagem, certo? De pureza. A porcentagem. Então, o que eu vou escrever? Eu vou dizer assim, olha. 310 é 100% da minha amostra. 280 é a porcentagem do que reagiu. P de pureza. Tá? Beleza? Às vezes ele pergunta, quantos gramas tem de impureza? Aí o pessoal está escrevendo aqui, é 310 menos 280, 30 gramas de impureza. Tá? Se ele pedir a porcentagem, aí você faz a regra de 3. Tá? Então aqui a porcentagem vai dar quebrado também, acho. Vai dar aproximadamente 90%. 90,3%, tá? 2%. Tá aí. Beleza? Esse aqui é o caso em que a gente acaba fazendo uma segunda regra de 3, mas ela é bem rapidinha também, né? Não é uma coisa tão chata de fazer. Então, assim, o que a gente viu na aula, né? Assim, fazendo já o encerramento aí da baladinha. O que a gente viu na aula? Que, primeiro, são casinhos específicos. Segundo, eles começam a ficar meio repetitivos, né? E terceiro, eu preciso treinar. Eu preciso treinar.
Deixa eu ver aqui, peraí. Nesses casos de rendimento, excesso, impurezas, eu também posso ter relação massa com mol, por exemplo, ou é só uma... Então, normalmente, eu vou dar uma fita aqui para vocês. Quase sempre a relação é massa-massa. Quase sempre é massa-massa. Se você pegar os exercícios de vestibular, em geral, é quase sempre massa-massa, massa-volume, quando tem gás. Num mol é uma coisa que não usa muito. Por que que o vestibular não usa tanto na estequiometria? Porque ele quer obrigar o aluno a estudar o conceito de massa molar. Então, qual é a melhor maneira de você trabalhar com massa molar? Ele te dá a reação e pede tudo em massa. Você vai ter que transformar tudo para mol, tá? Mas assim, não descarto de aparecer, tá? Misturado. Você pode ter um problema de excesso massa-mol. É que assim, excesso é um caso à parte, tá? Por que que excesso é um caso à parte? Eu gosto de trabalhar sempre com grama para descobrir o excesso. Eu pego as massas, jogo elas para gramas e trabalho com o excesso em gramas. Isso é um gosto pessoal, tá? Mas enfim. Tudo bem? É isso, gente. Então estamos encerrando a nossa semana 13 de aulas. A semana que vem a gente vai dar continuidade aqui no cálculo estequiométrico, tá bom? Só que aí fazendo os exercícios de sala. Então, eu de maneira proposital vou encerrar a aula um pouquinho mais cedo para vocês conseguirem ter essa semana de um tempinho para de repente pegar a lista e tentar fazer, tá? Você vai ver que tem exercício de tudo quanto é tipo. Fácil, bem difícil. Então a gente vai ter bastante oportunidade aí de fixar tudo isso, tá bom? Beleza?